lado. Toda manhã nós preparamos o seu jornal do aprovado. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG. Filiação, multiparentalidade e execução de alimentos, que é um núcleo muito sensível. Então, a primeira coisa que a gente vai identificar aqui é o seguinte: o Código Civil de 1916, ele era um código, assim, como eu posso dizer, um código mais patrimonialista, um código que pensava muito, mas muito mesmo, um pouco menos, um pouco mais, talvez, do que pense o atual Código Civil, sobre a engenharia patrimonial, a biologia fria, o cartório excludente, falava de filho havido fora do casamento. Na nossa cabeça, quando a gente escuta essa expressão, filho havido fora do casamento, a gente pensa no quê? No filho havido de uma relação paralela, de um concubinato impuro. Não, gente, filho havido fora do casamento é filho havido por qualquer pessoa não casada. Se você, enquanto solteiro, se você vivendo na união estável, se você, divorciado, viúvo, teve um filho, é um filho havido fora do casamento, que não tem aquela presunção de filiação que a gente tem no Código Civil, a despeito de a jurisprudência admitir aquela presunção de filiação para filhos havidos dentro da união estável, escriturada, reconhecida e assim por diante, não é? Aí o que acontece? Veio a Constituição de 1988, acabou com essa história, filho é filho. Filho havido fora do casamento, filho do concubinato, filho adotivo, filho biológico, filho afetivo é filho. Então, quando a Constituição vem dando essa igualdade, o que a gente tem? A gente tem uma desbiologização da paternidade ou da maternidade. A gente sai daquela tirania do exame de DNA para a primazia do afeto estruturado. Cadê? Vocês não estão encontrando o material, gente? O material já está na turma? Ó, já tem gente falando, tá sim. O material já está na turma, que a gente estava aqui esperando, né? Então, o material já estava aqui disponibilizado para vocês, tá? De sorte que você vai identificar que a gente não tem a filiação biológica como a filiação mais importante do que a filiação socioafetiva. Tanto que você pode observar aqui, deixa eu mostrar para você, no informativo, tem vários informativos que falam de socioafetividade e que vão falar, inclusive, que não há diferença, por assim dizer, entre a socioafetividade e a filiação biológica. Para se ter uma ideia, a socioafetividade ela é tão importante e tão relevante que o próprio STJ, mais recentemente, fala, ó, no informativo 880, de 10 de março de 2026, da possibilidade de supressão do sobrenome paterno em razão do abandono afetivo. E aí ele vai dizer o seguinte, né, quando a gente fala de abandono afetivo, exatamente da socioafetividade mais relevante do que o vínculo biológico. Olha o que vai dizendo aqui o STJ. A ausência de afetividade implica o rompimento do vínculo, sendo admitida a anulação de registro de nascimento mediante prova robusta de que o pai foi induzido a erro ou coagido ao registro. Em situação ainda mais gravosa, já reconheceu o STJ a possibilidade de extinção do vínculo de paternidade, uma vez constatada a inexistência do vínculo de socioafetividade entre o autor e seu genitor. Em outro julgado, quando ele fala da possibilidade de desconstituição da paternidade, de rompimento do vínculo, o STJ diz assim, ó, é possível o rompimento do vínculo de filiação entre pai e filho maior de idade, caso constatada a inexistência de relação de socioafetividade entre as partes, além da quebra dos deveres de cuidado do pai registral
consubstanciado no abandono material e afetivo do filho. Olha o que está dizendo aqui o STJ. A socioafetividade, há muito tempo, vem sendo compreendida como elemento caracterizador de vínculo de filiação, desde que verificada a posse do estado de filho, que consiste no desfrute público e contínuo da condição de filho. Se a presença da socioafetividade autoriza o reconhecimento do vínculo de filiação, seria possível concluir que sua ausência pode implicar no rompimento do vínculo de parentesco biológico e registral, a depender da situação concreta a ser analisada. Então, a gente vive hoje um outro paradoxo jurisprudencial que, com certeza, vai cair na sua prova. Então, nesse sentido, o que eu quero mostrar aqui para você? Se você pega comigo o artigo 1593 do Código Civil, o que vai dizer o artigo 1593 do Código Civil? Que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou de outra origem. Então, quando fala aqui outra origem, não conseguiu pegar os julgados, deixa eu anotar o número dos julgados aqui para você. Os processos estão em segredo de justiça, mas eu vou anotar aqui para você o número dos informativos, tá bom? O primeiro é o informativo 880 de 2026, um julgado da terceira turma, que fala da supressão do sobrenome paterno em razão do abandono afetivo. E o outro é o informativo 842, de março de 2025, que fala também desse processo em segredo de justiça e do rompimento do vínculo de filiação entre pai e filho maior de idade, quando constatada a inexistência de relação socioafetiva, tudo bem? Entre as partes e da quebra dos deveres de cuidado do pai registral, consubstanciado no abandono material e afetivo. Então, já passei aqui para você. Aí, o que acontece? Quando fala lá que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou de outra origem, o que a gente vai ter? Que essa expressão outra origem é um portal em que a socioafetividade entrou no ordenamento jurídico brasileiro, porque o afeto, quando contínuo, público, duradouro, transmuta-se para um laço jurídico irrevogável. Essa é a chamada posse do estado de filho. Como é que você vai reconhecer isso num processo quando você estiver exercendo a magistratura, quando você for membro do Ministério Público, quando você for defensor público? Quando o sujeito trata o filho como filho, trata o indivíduo como filho, que é o que a gente chama, acho que eu coloquei aqui para você, não coloquei? Aqui, a posse do estado de filho. A posse do estado de filho, ela é reconhecida a partir de 3 requisitos. Tractatus, ou seja, tratar o indivíduo como filho, nominatio, ou seja, nomear aquele indivíduo de filho, e a sociedade enxerga esses dois, por exemplo, aqui, como pai e filho, que é o que a gente chama de reputácio. Todo mundo conhece essas pessoas como filhos. A sociedade enxerga esses dois indivíduos como filho. Aí o conflito, obviamente, vai explodir. Eu coloquei aqui para você, o tratamento, tractatus, o sujeito nutre, educa, protege a criança cotidianamente como filho, nominatio, utiliza o nome familiar ou é reconhecida verbalmente como tal, e reputácio. Tanto que você vai se lembrar que lá na Lei de Registros Públicos, há muitos anos, a gente podia colocar o sobrenome do padrasto no sobrenome do enteado, ou da madrasta, né? Do padrasto ou da madrasta no sobrenome do enteado. Hoje a gente está falando que a gente avança de padrasto e madrasta para se tornar
pai e mãe. Então, significa dizer que a gente vai ter um certo conflito, porque antes a gente chamava isso de adoção à brasileira, a gente chamava isso do filho de criação. Então, o sujeito engata no relacionamento, por exemplo, com uma outra pessoa. Sei lá, João começa a engatar no relacionamento com Maria, só que Maria está grávida de outra pessoa. Ele sabe que não é o pai biológico, mas apaixonado, ele vai ao cartório, registra o filho no nome dele e cria com todo amor, com todo carinho, por 10 anos. Aos 11 anos da criança, o casal se divorcia, aí agora a ex-esposa entra com a ação de alimentos, aí o homem com raiva diz assim, não, mas na verdade, esse indivíduo não é meu filho, ele é, na verdade, filho de uma outra pessoa. Exige o exame de DNA, o laudo confirma a ausência de vínculo genético e ele pede a exclusão dele do nome da certidão do menino. Bonito isso, né? Você, juiz, você vai falar, ah, tá, então você não é o pai biológico, você registrou como seu filho de outra, que eu ouvi dizer que é crime, e aí agora que você está se separando da mãe da criança, você também quer se separar do próprio filho que você reconheceu voluntariamente, registrou, nutriu, educou, tratou, nominou? Não, meu querido. Seu pedido é improcedente. E aí mantém a tese exatamente de que a filiação, para todos os efeitos, é irrevogável, bem como os alimentos, não é? Aí depois você fala assim para mim, e se tiver tudo isso, mas o pai não quiser reconhecer, o filho pode pedir para reconhecer como filho afetivo? Não. Filho afetivo é uma via de mão dupla. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto da teoria geral das provas, o princípio da atipicidade. Agora, quando a gente vai um pouquinho mais para frente, pessoal, e eu tomei a liberdade de mudar aqui o slide, nós chegamos no 370, que fala dos chamados poderes instrutórios do juiz. E aí os amigos vão falar assim, mas espera aí, Maurício, como poderes instrutórios? Quer dizer, o juiz pode determinar a produção de alguns meios de prova? O juiz pode fazer isso de ofício? Não são as partes que devem produzir provas? Onde é que fica a questão da distribuição do ônus da prova, a distribuição estática, a distribuição dinâmica? Daqui a pouco a gente fala lá no 373. Pois é. Pessoal, o artigo 370, ele permite, sim, que o juiz determine a produção de provas de ofício. Há uma grande discussão doutrinária a respeito. Penso que não seja o momento para nós debatermos se seria possível, se não seria possível. Eu tenho que, obviamente, pensar numa prova objetiva, eu tenho que pensar nos concursos das carreiras jurídicas, o que a GV vai perguntar, o que a FCC vai perguntar, o que o SEBRASP, método CESP de seleção vai perguntar, o que o VUNESP vai perguntar. E claro que eu tenho que focar no texto de lei. Essa questão e discussão doutrinária é extremamente interessante, sobre o fato de o juiz poder ou não determinar a produção de provas de ofício. Fato é que o 370 autoriza. Ele deixa muito claro, ele diz assim, olha, caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte de ofício determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. E o parágrafo único dizendo que o juiz vai indeferir em decisão fundamentada todas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Pessoal, o que acaba acontecendo, muitas das vezes, é que, a depender do objeto, do que está sendo discutido naquela relação jurídica, as partes acabam não postulando pela produção de um determinado meio de prova. E o juiz fala, puxa vida, eu como juiz já me deparei com isso várias vezes, pessoal. Ele fala assim, puxa vida, aqui, por exemplo, uma prova pericial seria perfeita. Perfeita para nós solucionarmos melhor essa demanda, para que eu possa fundamentar melhor a minha sentença. Então, a ideia é nós pensarmos nessa possibilidade, e para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu vou recomendar a leitura de uma obra que, se eu não me engano, é a tese de doutoramento dele, do professor José Roberto dos Santos Bedac, que foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. A obra é denominada Poderes Instrutórios do Juiz, onde ele praticamente
diz ali que o fato de o juiz determinar a produção de provas de ofício, isso não ofende o princípio da imparcialidade. Ele assim o faz tão somente para formar melhor a sua convicção. Eu quero aproveitar, pessoal, até mostrar rapidamente aqui para vocês. Esse aqui é o nosso CPC para concursos que eu tenho com o meu querido amigo, professor Rodrigo da Cunha Lima Freire, e a gente faz um comentário no artigo 370, eu peço autorização a todos, justamente para dizer o seguinte, que em termos doutrinários, isso aqui cabe muito bem para uma prova discursiva, vocês podem ter certeza absoluta, para fins de aprofundamento em questões doutrinárias, no nosso CPC nós comentamos o seguinte no artigo 370, que existem duas correntes, quando a gente pensa em poderes instrutórios. Uma corrente que nós chamamos de restritiva, em que o juiz pode determinar a produção de provas de ofício só se for para fins de complementar a atividade das partes, e temos a corrente ampliativa, que é, sem sombra de dúvidas, a mais aceita. Essa corrente doutrinária ampliativa, que é a mais aceita, estabelece que o juiz pode determinar a produção de provas de ofício, até mesmo se for para suprir a omissão das partes. É aquela história, né, pessoal? No final das contas, quem tem que decidir é o magistrado. Então, como eu, por exemplo, sempre gostei muito de estudar provas, eu adoro estudar provas, é o tema talvez que mais faça meus olhos brilharem. Eu trabalhei no mestrado, no doutorado, estou trabalhando agora no pós-doutoramento também. É a nossa matéria-prima. Nós lidamos com isso todos os dias. Quanto mais meios de prova eficientes eu tiver, eu tenho certeza, eu tenho plena convicção de que eu consigo traduzir melhor o que as partes querem, o que elas pediram. É claro que existem situações em que não teremos meios de prova suficientes para tanto, mas quanto mais meios de prova eu tiver, melhor para eu poder formar o meu convencimento. E mais do que isso, para eu poder motivar a minha decisão. E é aí que entra o próximo dispositivo, pessoal. É aqui que entra o princípio do livre convencimento motivado. O artigo 371 é o dispositivo que trata do livre convencimento motivado. Maurício, mas cadê aquela palavrinha livremente? Que tinha ali, pessoal, logo depois do verbo apreciará, no CPC de 73, não tem mais. Não tem mais no CPC de 2015. Então, não há que se falar mais em livre convencimento motivado. E eu digo assim, amigos, com todo respeito, com muita humildade, eu digo, claro que ainda existe o livre convencimento motivado, ou chamado sistema da persuasão racional, né? Nós sabemos muito bem. Não é porque a palavrinha livremente foi retirada que o juiz não é mais livre para apreciar a prova. Ele é. O juiz ele tem liberdade para apreciar a prova, tão somente todos os meios de prova produzidos. O juiz não tem liberdade para fazer o que ele bem entender do processo. Ele tem liberdade para apreciar cada um dos meios de prova produzidos e, efetivamente, depois, ele motivar o seu ato decisório. Olha, eu vi uma prova documental da parte ré, eu vi aquela prova documental da parte autora, nossa, a perícia foi perfeita, gostei demais, estou decidindo aqui dessa forma por causa disso, disso e disso. E é nesse 371 que nós temos o princípio do livre convencimento motivado, ou sistema da persuasão racional, aí, estampado na nossa frente. E mais do que isso, esse artigo, pessoal, lembra que eu falei agora há pouco do princípio da comunhão das provas? Eu falei, olha, as provas são destinadas aos autos do processo. Vejam essa segunda parte do 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido. Isso é o princípio da comunhão das provas. As provas são destinadas aos autos do processo, pertencem a todos ali. Claro que o objetivo também é influir eficazmente na convicção do magistrado, mas o magistrado, por sua vez, tem que indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento. E aí a gente poderia falar de princípio da fundamentação, das decisões judiciais, invocar o artigo 93, inciso 9, da Constituição, invocar o 11 do nosso Código de Processo Civil, lá no capítulo das normas fundamentais, um capítulo extremamente importante, invocar o 489, parágrafo 1º do nosso Código de Processo Civil, que transformou o sistema de fundamentação das decisões judiciais de um sistema suficiente para um sistema exauriente. Tá aí, esse é o livre
convencimento, motivado ao sistema da persuasão racional. Agora, mudando um pouquinho, queridas amigas e queridos amigos, porque o tempo voa, né, literalmente, eu não posso deixar de falar com vocês sobre a prova emprestada. A prova emprestada é a primeira vez, não obstante o STJ já tivesse se deparado com a prova emprestada em inúmeras situações, e sempre o STJ tivesse dito, olha, é possível prova emprestada no processo civil, como é possível no processo penal também, mas, enfim, é a primeira vez que nós temos a prova emprestada tipificada no ordenamento. Está muito clara aí a redação, pessoal, do 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo e ele vai atribuir a esse meio de prova produzido no outro processo, quando for juntado aos autos em que aquele juiz preside, ele vai atribuir o valor que ele considerar adequado, sempre observado o contraditório. Pessoal, eu vou pedir um segundinho, humildemente, da atenção de vocês. Por favor, por gentileza, percebam que o 372 só exige um único requisito para admissão da prova emprestada. O juiz não é obrigado a admitir. Vejam que o verbo utilizado é poderá, é uma faculdade. Mas qual que é o único requisito para se admitir? Ante os estados, como todos nós sabemos. Mas eu passo com vocês para um dos pontos mais cobrados em prova, pessoal, que é quanto à chefia do Ministério Público. Você sabe que o Ministério Público da União, ele é chefiado por uma figura chamada de PGR, Procurador-Geral da República. O PGR se encaixa aqui como chefe do Ministério Público da União. O Procurador-Geral da República, ele é nomeado, a gente vai verificar aqui, após uma aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, mas alguns elementos devem ser observados, porque normalmente esses elementos eles são confundíveis em prova. Primeiro elemento, tá, pessoal? Para ser Procurador-Geral da República, diz a Constituição que tem que ser integrante da carreira. Então, quando se indica o indivíduo para ser Procurador-Geral da República, tem que ser integrante da carreira da onde? Do Ministério Público da União. Então, tem que ser integrante de uma daquelas instituições ali indicadas. Além disso, o texto constitucional fala, pessoal, que tem que ser maior de 35 anos. Beleza. E além deste ponto, tem que ser nomeado pelo presidente da República após a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Existe também essa definição. Quem nomeia é o presidente, mas ele não nomeia livremente. Primeiro, porque ele precisa compreender ali integrantes da carreira, e segundo, porque ele precisa da aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Esses são elementos necessários que devem ser observados para a escolha do Procurador-Geral da República. Só mandar um abraço para a Patrícia, que esqueci de dar bom dia. Bom dia, Patrícia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Meg, né? E um abraço também para o meu amigo Tininho, que disse que está em dívida comigo e está mesmo, né? Você está faltando muito nas nossas aulas, Tininho. Meu amigo Tininho, um grande abraço, meu amigo e irmão, né? Aí do Rio Grande do Sul, um abraço para o Rio Grande do Sul, um abraço para o meu amigo Tininho e família. Bom, pessoal, volta para cá. Então, o Ministério Público da União é nada mais, nada menos, né, do que chefiado pelo Procurador-Geral da República. O PGR não é só chefe do Ministério Público Federal, né? A gente vai verificar que ele é chefe de todo o Ministério Público da União. E os elementos de nomeação são esses indicados lá no artigo 128, parágrafo 1º. Porém, eu trago para vocês outro ponto importante, o mandato. O mandato de um Procurador-Geral da República é um mandato de 2 anos. E lá diz o texto constitucional, mandato será de 2 anos, permitida a recondução. E aí eu quero que vocês tomem cuidado bem aqui, tá, pessoal? Quanto a essa expressão recondução. Quando a gente fala em recondução, a gente está diante da perspectiva de que ele pode ser renovado, né, ali na função de chefe do Ministério Público, porém, quando o texto constitucional diz que é permitida a recondução de uma forma indefinida, ele está estabelecendo para nós uma ideia importante de que não há limite para a recondução. Você sabia disso? É possível que, sucessivamente, o Procurador-Geral da República seja reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República. Não há limite para tal, pessoal, o que nos traz a perspectiva de que, se o presidente da República indicar e o Senado Federal aprovar pela maioria absoluta, assim será nomeado e assim pode ser renovado quantas vezes, tá, o presidente da República e o Senado Federal quiserem. Assim a gente vai verificar a razão aqui para o Procurador-Geral da República, tranquilo? Este é um ponto importante e a gente vai verificar
que existe algo diferente lá no Ministério Público dos Estados, que normalmente é nesse pequeno detalhe que o examinador costuma ficar ali tentando lhe confundir. Então, muita atenção, por favor, nesse ponto. Leonice, prazer, bom dia para você também. Caroline mandou assim, para trabalhar no MP de Contas tem que passar no concurso do MP estadual, federal ou outro? Não, é o concurso do Ministério Público de Contas, tá? É uma carreira específica, uma carreira isolada, embora tenha a expressão Ministério Público, tem as mesmas garantias, vedações, tem as mesmas prerrogativas, a gente vai verificar que é uma carreira que tem seu concurso próprio, tem a sua disposição própria de formação e não integra nenhuma dessas duas carreiras, tudo bem? Show de bola, um abraço para meu amigo, professor Rafael de Oliveira, aqui presente no nosso chat, sempre uma honra contar com sua participação, meu irmão, é uma honra imensa contar também com sua amizade, tá bom? Que feliz contar com sua participação aqui. E só para avisar, né, está dizendo aí que o link é do dia 28, bom, eu vou pedir aqui para o Alisson para reformular para vocês, tá bom? Enquanto isso, vocês que anotaram a primeira palavra premiada, mantenham aí a anotação no seu material. Quando eles reformularem aqui o nosso link, aí sim vocês vão colocar lá, tá? Tranquilo? Bom, pessoal, vamos dar continuidade. Obrigado, Jomara, obrigado pelas palavras. Vamos dar continuidade a esse estudo. Então, devemos observar que não há limite de recondução para o cargo de Procurador-Geral da República, pois o texto constitucional é claro ao indicar, sendo permitida a recondução, ele não estabelece um limite para tal. E um outro ponto importante para nós, pessoal, é quanto à destituição, pois, de acordo com o texto da nossa Constituição, artigo 128, parágrafo 2º, poderá haver a destituição do Procurador-Geral da República, mas essa destituição ela deve acontecer mediante o quê, pessoal? A maioria absoluta do Senado Federal. Então, coloca na mente, se para nomear o Procurador-Geral da República precisamos da maioria absoluta do Senado, para destituí-lo, isso dentro do período do mandato dele, nitidamente, precisa também da maioria absoluta do Senado Federal. Seria uma compreensão necessária para cá? A gente vai verificar assim para a destituição. Esses são os elementos para o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União. Mas vamos agora, pessoal, falar sobre a chefia do Ministério Público dos Estados. E eu também quero tratar com vocês sobre chefia do Ministério Público do Distrito Federal. Aqui existe, tá? Aqui existe uma peculiaridade. O que é que acontece? O MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele faz parte do Ministério Público da União, mas ele tem sua chefia própria, porque ele se encaixa na perspectiva de como se fosse, entre aspas, o Ministério Público Estadual. E o texto constitucional diz que os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal escolherão seus respectivos procuradores gerais, né, terão seus respectivos procuradores gerais, aí indica lá qual é a forma de escolha. Repare que é diferente da forma de escolha do Procurador-Geral da República. O PGJ, tá bom? O Procurador-Geral de Justiça, assim como a gente chama o chefe do Ministério Público dos Estados, ele será nomeado dentre integrantes da carreira indicados em lista tríplice, ou seja, a carreira faz uma votação, né, os membros daquele Ministério Público faz uma votação e os 3 mais bem votados se encaixam nessa lista tríplice. Logo em seguida, o que é que acontece? O chefe do Poder Executivo escolhe um para a nomeação. Assim vai funcionar. E aqui eu coloquei chefe do Poder Executivo, por quê? Porque não será, tá, pessoal, necessariamente o governador que escolhe o chefe do Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. No caso específico, eu quero observar com vocês para a chefia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Eu sei que no Distrito Federal nós temos um governador, né? Temos um governador. Só que a pergunta é o governador do Distrito Federal que escolhe o chefe do Ministério Público do Distrito Federal? Não é. Sabia disso? Olha que interessante, pessoal, o que o Supremo Tribunal Federal nos trouxe na ação direta de inconstitucionalidade 6247. Esse é um tema interessantíssimo. É constitucional, à luz da peculiar natureza jurídica do Distrito Federal e da estrutura orgânica do Ministério Público da União, norma que autoriza o presidente da República a nomear o Procurador-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Olha que interessante. Então, cuidado, tá? Quem nomeia o Procurador-Geral de Justiça no âmbito dos estados é o governador do estado. Quem nomeia o Procurador-Geral de Justiça no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal é o presidente da República.
É constitucional esta norma diante da peculiaridade que é a natureza jurídica do Distrito Federal. Sabemos que o Distrito Federal, ele tem, né, pessoal, ali uma natureza jurídica híbrida. Ora se parece com o Estado, outra hora se parece com o município. Mas nesta perspectiva, a gente verifica que, como é organizado e mantido pela União, quem vai nomear o Procurador-Geral de Justiça será o Presidente da República. Olha que tema interessante, tá? Isso no caso para o MPDFT. Perfeito? Bom, esse tema de fato é importante para todos nós e a gente deve ter atenção. Rapaz, isso é como sou apaixonado por grande Bruno, obrigado aí pelas palavras, tá? Fico feliz demais. E o Marcos mandou assim, professor, para a recomendação, demandará novamente a aprovação do Senado? Sim, tá? No caso do PGR, os mesmos procedimentos devem acontecer. Ele ser novamente, né, ali, submetido à aprovação do Senado Federal e depois o presidente da República vai lá e o nomeia. O mesmo procedimento se faz. A recondução, ela exige o procedimento introdutório ali estabelecido, tranquilo? Bom, olha aqui o ponto interessante. Aqui, no Ministério Público dos Estados, precisa de uma lista tríplice formada entre integrantes e membros da carreira. Lá no Procurador-Geral da República, não, tá, pessoal? Embora, tradicionalmente, você já deve ter ouvido falar, as associações do Ministério Público da União, elas costumam ali trazer uma lista tríplice para indicar o presidente da República. O presidente da República não é obrigado a nomear ninguém da lista tríplice. Sabia disso? Porque há uma tradição, vamos aqui indicar uma lista tríplice sobre aqueles que nós queremos que nos representem, mas aquilo não é obrigatório, não vincula o presidente da República. Porque os elementos para o procurador... E um dos pontos mais importantes no estudo das licitações se refere às modalidades de licitação que estão previstas no artigo 28. São essas as 5 modalidades: pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Houve a extinção da tomada de preço, houve a extinção do convite, o pregão foi alçado para a norma geral e ainda houve a criação do diálogo competitivo. Nada de novo nesse ponto aqui. O que eu preciso te dizer, que eu acho muito importante? Diferente da 8666, em que a grande parte da escolha da modalidade se daria de acordo com o valor da contratação, a escolha das modalidades agora, na 14.133, vai ocorrer pela natureza do objeto, é o que eu coloco aqui. A escolha da modalidade vai ser de acordo com a natureza do objeto. É irrelevante o valor da contratação. Ponto. E como já era na 8666, fica vedada a criação ou a combinação entre as modalidades existentes. Eu quero estudar com você 3 modalidades: pregão, concorrência e o diálogo competitivo, começando aqui com você com o pregão, que nos termos do artigo 6º, inciso 41, é a modalidade de licitação, veja, obrigatória. Obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o menor preço ou o maior desconto. O pregão é modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns. Se a administração quiser licitar a aquisição de bens e serviços comuns, obrigatoriamente ela fará pregão. Como o pregão também pode ser utilizado para a contratação de serviços de engenharia, desde que qualificados como comuns. Isso não é uma novidade da Lei 14.133, mas a 14.133 estabelece que o pregão pode ser utilizado para serviços comuns de engenharia. Por que não é uma novidade da 14.133? Porque o Tribunal de Contas já reconhecia na súmula 257. E isso vem reafirmado, a súmula 257 feita ainda no bojo da 10.520, que era a lei do pregão. E isso vem reafirmado agora no artigo 29, parágrafo único, que diz que o pregão não se aplica
a serviços de engenharia, exceto os serviços comuns de engenharia. Nós temos dois tipos de serviços de engenharia, os serviços comuns e os serviços especiais. O pregão não se aplica aos serviços especiais de engenharia, mas vai ser aplicado aos serviços comuns. Agora, o pregão não se aplica para contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e o pregão não se aplica para obras. Maravilha. Segunda modalidade que eu quero estudar com você é a figura da concorrência. Mas aí eu quero trazer para você a segunda palavra-chave. A segunda palavra-chave é dedicação. 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 Maravilha. Pessoal, aproveita e te peço, deixa o like aí no nosso vídeo, né? Não custa nada, deixa o like, valorize o trabalho de toda a equipe do MEG para levar essa aula até você. Me diga aí, tudo bem? Estão gostando da aula? Temas importantíssimos sobre licitações. Então, portanto, é like aí no nosso vídeo. Muito bem. Vamos lá. Vamos falar da concorrência. A concorrência vem conceituada no artigo 6º, no inciso 38. Na 8666, a concorrência era a modalidade de licitação que cabia sempre. Na 8666, a concorrência era a modalidade de licitação que cabia sempre. Não é mais. A concorrência agora tem cabimento específico, que nos termos da 14.133 vai caber aqui, ó, para contratação de bens e serviços especiais, de obras e de serviços comuns e especiais de engenharia. Ou seja, para os serviços comuns de engenharia, vai caber tanto a concorrência quanto o pregão. Vai caber tanto a concorrência quanto o pregão. Então, concorrência é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais, obras, serviços comuns e especiais de engenharia. E podem ser adotados todos esses critérios de julgamento. Podem ser adotados o menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior retorno econômico e o maior desconto. O único critério de julgamento que não pode ser adotado na concorrência é o maior lance. Sabe por quê? Porque o maior lance é próprio, é típico do leilão. O maior lance é um critério de julgamento que agora só pode ser utilizado no leilão, porque não cabe mais se valer da concorrência para alienação de bens públicos. Não pode mais se valer da concorrência para alienação de bens públicos. Não cabe mais. Alienação de bens públicos ou vai ser leilão ou vai ser licitação dispensada. Ok? Perceba, a concorrência ainda vai ter um cabimento específico na Lei 8987 de 95 e na Lei 11.079 de 2004 para contratação de concessionárias de serviço público, sejam as concessões comuns, sejam as PPPs. A concorrência, assim como o pregão, também poderá ser utilizada para a formação do sistema de registro de preços. Ponto. Agora, eu quero estudar com você a novidade. Mais ou menos, mais uma novidade. A figura do diálogo competitivo. Mais uma vez, falo, deixa o like no nosso vídeo. Mais uma vez, me coloco à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Vamos lá, pessoal. Vamos falar do diálogo competitivo, artigo 6º, inciso 42.
Antes de nós passarmos nos slides, o que eu preciso te dizer? Que o diálogo competitivo, primeiro, é uma modalidade de licitação excepcional. O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação excepcional. Ele não deve ser utilizado como regra para toda e qualquer situação. É excepcional porque será uma modalidade que exige, para que seja possível a sua utilização, uma adaptação de soluções de mercado, que exige inovação tecnológica técnica, em que a administração quer, em que a administração precisa licitar, mas ela não sabe como definir isso em edital. Então vamos lá. O diálogo competitivo é a modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras, em que a administração realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Nós vamos aprofundar nisso daqui a pouco, mas eu quero que você perceba que o diálogo competitivo nós teremos duas grandes fases: a fase de diálogos e a fase de competição. A fase de diálogos, em que os licitantes interessados vão apresentar soluções para a administração, vão discutir com a administração soluções para os problemas que a administração pública demonstra. E o que a gente tem? A gente tem, então, uma adesão posterior, uma assinatura posterior a um determinado tratado. Então, a assinatura ela pode acontecer de forma originária ou posteriormente. É muito comum acontecer posteriormente também. O Brasil, por ser um país que tem uma posição diplomática histórica, de referência e tudo mais, em regra, é um signatário originário. Praticamente todos os tratados que o Brasil aderiu foram assinaturas originárias. Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, enfim, todos os grandes tratados, o Brasil, em regra, se coloca como um signatário originário, tá? Pois bem, vamos seguir aqui. E outra coisa, eu tô vendo muita gente já nos assistindo e pouco like, gente. Ó, o like é a medida que vocês estão gostando da aula ou não, viu? Então, manda bala aí no joinha, porque isso é importante para a gente ter as métricas aqui no YouTube, no próprio MEG, para saber se a aula realmente vale a pena, se ela tem relevância ou se ela não tem relevância, beleza? Pois bem, quando a gente finaliza esse momento da fase da assinatura, a gente tem que encaminhar para o Congresso Nacional. A fase da assinatura ela se encerra ao encaminhar o texto assinado do futuro tratado ao Congresso Nacional. Detalhe, quando que isso acontece? Quando que isso acontece? No momento em que julgar oportuno. Quem julga oportuno? Presidente da República. No momento que o presidente da República julgar oportuno, ele encaminha para o Congresso Nacional. Isso significa o seguinte, significa que a fase é discricionária. E ela também é formal. Por quê? Porque existe um texto assinado, existe um encaminhamento formal, um termo de encaminhamento formal para o Congresso Nacional. Tudo isso é formalizado, por isso é formal. Por ser a qualquer momento, o momento oportuno é discricionária. Então, primeira palavra aqui, né? A gente tem o desafio das palavras, então, primeira palavra aqui para vocês é discricionário. Essa é a palavra, nossa primeira palavra, que é importante aqui porque tem a ver com a aula. Todas as fases da internalização têm natureza formal e discricionária. Isso é uma informação importante, tá? Porque normalmente quando a gente vê o todas, sempre, essas palavras a gente fala assim, não, isso aqui não combina com a assertiva certa. E às vezes o examinador vai colocar isso como uma assertiva para vocês e vocês vão achar, não, tá errado por conta dessa palavra, porque está dizendo sempre. E é verdade.
todas as fases sempre têm natureza discricionária e formal. Apenas uma fase tem uma característica a mais, que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então, característica formal e discricionária. Pois bem, passada a fase da assinatura, a gente vai para a fase que, na minha opinião, para fins de concurso público, é a mais importante, que é a congressual. E ela se inicia, evidentemente, quando o Poder Legislativo recebe o encaminhamento do Poder Executivo, podendo, então, apenas aprovar ou rejeitar. Então, eu vou aprovar ou eu vou rejeitar aquele tratado. Não cabe alteração do texto, mas cabe um detalhe. Cabe a ressalva. Né? O que seria a ressalva? A gente vai ver. E nessa fase aqui, é o momento em que a gente tem a nossa posição hierárquica para o tratado que está sendo aprovado. Tá? Então, é nesse momento que a gente fixa a posição hierárquica. Por isso, talvez uma das mais importantes aí. Né? Bom, e o que é a ressalva ou a reserva? A gente tem duas possibilidades. A gente tem a ressalva interpretativa e a ressalva supressiva ou exclusiva de excluir. E eu trouxe aqui 2 exemplos que foram aplicados em tratados internacionais. Primeiro, o direito de visita em loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Lá no decreto que internaliza a Convenção Americana de Direitos Humanos, seu artigo 2º fala o seguinte, o artigo 2º, ao depositar a carta de adesão a esse ato internacional, em 25 de setembro de 1992, o governo brasileiro fez a seguinte declaração interpretativa. O governo do Brasil, entendendo que os artigos 43 e 48, a linha D, não incluem o direito automático de visitas e inspeções em loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais dependerão da anuência expressa do Estado. Ponto importante aqui. Tá? Vamos lá. Se você for ler o artigo 43 ou 48 da Convenção Americana de Direitos Humanos, você não vai encontrar a disposição sobre visita em loco, tá? Mas a partir das disposições do artigo 43 e 48, aplicando a teoria dos poderes implícitos, a comissão, quando ajustou o seu regimento interno, coloca no regimento interno, que é decorrente do artigo 43 e 48 da Convenção Americana de Direitos Humanos, o direito de visita em loco. E aí o Brasil, quando internaliza a Convenção Americana de Direitos Humanos, fala assim, olha, aqui não, violão. Aqui só se eu autorizar previamente. E isso já foi objeto de questões de concurso várias vezes, então fiquem atentos com isso. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem direito de visita em loco? Tem. Para o Brasil? Não. Para o Brasil, não. Porque o Brasil, né, tem que autorizar. Não é uma visita automática. Não pode simplesmente comunicar e vir. Não, tem que comunicar, ser autorizado para então vir ao Brasil. E isso tem tudo a ver com a nossa aula aqui, porque é decorrente de uma ressalva interpretativa do momento da internalização da nossa Convenção Americana de Direitos Humanos. Tá? A outra possibilidade é a supressiva ou exclusiva. A Laís está perguntando, mas eles já vieram aqui recentemente, não foi? Laís, eles vêm aqui periodicamente. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos vem ao Brasil periodicamente. Só que sempre tem que ter autorização. Não pode simplesmente vir. Né? Eles fazem as visitas em loco e só podem fazer essas visitas quando são autorizados pelo Estado brasileiro. É só esse detalhe aqui que eu estou deixando claro. Existe o direito de visita em loco? Existe. Automático para o Brasil? Não. Não é automático para o Brasil. O Brasil precisa de autorização. Tá bom? Bom, e a supressiva? Vamos lá. Ressalva supressiva. A gente tem uma específica aqui. Laís perguntando, autorização é do presidente? Sim, autorização do presidente. Pode ser delegado, né? Claro, o presidente pode delegar para quem pode, né, fazer essa autorização.
Bom, supressiva. A supressiva é o seguinte: direito de reserva ao segundo protocolo facultativo do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Essa é o nosso exemplo. Tá? Quando nós internalizamos os protocolos facultativos ao primeiro e o segundo, ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no segundo a gente fez uma reserva supressiva. Por quê? Olha lá o que diz o artigo 2º, parágrafo, artigo 2º, parágrafo 1º, diz o seguinte, ó, não é admitida qualquer reserva ao presente protocolo, exceto a reserva formulada no momento da ratificação ou adesão, que preveja a aplicação da pena de morte em tempo de guerra em virtude de condenação por infração penal de natureza militar de gravidade extrema cometida em tempo de guerra. Então, a gente vai e faz a reserva ao artigo 2º, exatamente por quê? Para dizer o seguinte, para nós não vai se aplicar. Por quê? Porque nós temos pena de morte no Brasil. É uma exceção, mas nós temos a pena de morte. Então, para nós, não se aplica. Tá bom? Perguntaram aqui, a Lau perguntou, o que eles fazem nas visitas? Eles tomam um cafezinho, comem pão de queijo. Não, brincadeira, gente. Fazem as inspeções. Eles analisam situações de ofensa de direitos humanos. Não só fiscalização, não é necessariamente fiscalização de cumprimento de tratado, não. É tudo. É uma análise, né, sobre o que eles buscam. Então, assim, nas últimas eleições a gente teve uma visita em loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para observar as eleições, para entender as nossas eleições, o nosso sistema eleitoral, a rigidez dele e tudo mais. Isso é algo importante, no final das contas, até para que tenha uma interação, né, no sistema interamericano, como que a comissão pode fomentar essa interação, né, essa difusão de boas práticas, enfim, ou de más práticas também. Às vezes vai ver uma situação muito ruim e vai, né, fazer essa análise. Bom, vamos agora para a teoria do duplo estatuto. A teoria do duplo estatuto tem a ver com a fase congressual, porque é a teoria que fixa, então, a posição hierárquica. E você bem sabe que nós temos o status de emenda constitucional e o status supralegal de um Tratado Internacional de Direitos Humanos. Quando a gente fala de status de emenda constitucional, tem que seguir o rito do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. E o que diz esse rito, né, do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição? Diz o seguinte, ó, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Gente, tem que tatuar isso aqui na testa. Esses direitos individuais homogêneos vão ter um sistema próprio. É como se difusos e coletivos estrito sensu fossem aqui, né, juntos, seguem o mesmo sistema, e individuais homogêneos seguem um sistema próprio. E para os individuais homogêneos, a gente também vai ter coisa julgada erga omnes, mas só no caso de sentença legal, sentença positiva, sentença coletiva de procedência. Calma aí que eu estou só começando a falar para vocês irem se acostumando. Vamos em frente. A gente vai falar sobre outro tema que é muito importante para provas de concurso, que cobra, seja o direito do consumidor, seja para algumas carreiras que cobram processo coletivo. A gente sabe que nas resoluções do CNJ e do CNMP não tem difusos e coletivos como disciplina autônoma, mas pode ser cobrada dentro, por exemplo, de processo civil, né? Já para quem faz concursos de defensorias públicas, muitos editais tratam os direitos coletivos difusos e os direitos coletivos e difusos e coletivos como material autônomo. Quase não sai, né, gente? Então, é bem forte a cobrança, né, em defensorias. Pois vamos lá, legitimidade ativa é um tema que cai muito.
Antes de falar do rol de legitimados, eu acho importante que a gente trate de algumas características gerais, que são comuns a esse tipo de legitimidade. A ação coletiva precisa que ser proposta por um legitimado coletivo, tá? E essa ação coletiva, a proposta por um ente coletivo, tem que ter essa previsão legal taxativa. Não é um rol que permite analogias, não é um rol que meramente exemplificativo, esses rols são taxativos. Por quê? Porque para a doutrina majoritária, para a jurisprudência das cortes superiores, a gente está diante de uma legitimidade extraordinária por substituição processual. E eu preciso de previsão legal, legislativa, para dizer quem pode agir em nome próprio no direito de outrem, tá? Lembro mais, existem dois rols muito assemelhados, eu costumo dizer que eles são quase espelhados, o rol do CDC, do artigo 82, e o rol da ação civil pública, da Lei de Ação Civil Pública, o artigo 5º. Ocorre que esse rol se aplica quando eu não tenho previsão legislativa específica. Para algumas ações coletivas, lato sensu falando, existem procedimentos próprios e legitimados próprios. E aí vamos aplicar a legitimação ativa das leis específicas, né? Princípio puro da especialidade. Por que eu estou falando isso? Porque a legitimidade ativa na ação popular não é essa, né, que a gente vai tratar agora. A legitimidade ativa do mandado de segurança coletivo também é distinta. Então, o que nós vamos falar aqui é a regra geral para as ações coletivas e para ACPs, que são nossas ações coletivas por excelência, né? Então, vamos falar sobre as características gerais. Legitimação extraordinária por substituição processual. Coloquem um asterisco aqui para a situação das associações. Situação em termos, né? Porque as associações, a gente vai ver que existe uma divisão de natureza jurídica de ações coletivas. É uma tese firmada pelos tribunais superiores que eu acho difícil de entender, mas é o que está posto, a gente vai ver com calma. Para além de legitimidade ativa por substituição processual, logo extraordinária, ela é, como a gente falou, exclusiva, taxativa, só aqueles legitimados previstos no rol podem agir dessa forma. É autônoma, ou seja, os legitimados extraordinários atuam por substituição processual e, como substitutos, não precisam pedir autorização dos titulares para ingressar em juízo. Mais uma vez, um asterisco para uma situação futura que a gente vai ver sobre as associações. É, além de tudo, concorrente e disjuntivo. O que é que isso significa? A legitimidade é igual. Eu tenho um legitimado Ministério Público e o Estado. Ambos podem agir e ajuizar a mesma ACP. Ou a Defensoria Pública. Então, há uma concorrência, uma multiplicidade de legitimados. E, além de tudo, eu não preciso que eles atuem necessariamente em litisconsórcio ativo, né? O litisconsórcio até é permitido, mas de forma facultativa, tá? Então, é exclusiva, autônoma, concorrente e disjuntiva. Já vi várias questões de concurso cobrando essas características. A gente não tem tempo aqui na aula para se debruçar sobre todas essas situações. Então, eu vou falar um pouco sobre a legitimidade ativa das associações, que é a que tem um pouco de maior dificuldade, considerando, inclusive, a jurisprudência mais atualizada dos tribunais superiores. Aqui, pessoal, uma tabela em que a gente traz a comparação bem a fundo sobre a legitimidade ativa no CDC, na Lei de Ação Civil Pública e algumas observações. Vocês vão ver aqui, ó, que a observação mais importante é que o CDC não prevê expressamente a Defensoria Pública como legitimada ativa, né? Mas a Lei de Ação Civil Pública, no inciso 2, que foi a partir de uma inclusão legislativa do ano de 2007,
2007, incluiu expressamente a Defensoria Pública. Inclusive, esse dispositivo é aquele que a CONAMP, né, Associação Nacional de Ministérios Públicos, propôs ação direta de inconstitucionalidade. O tema foi levado ao STF, o STF reconheceu a constitucionalidade da legitimidade ativa da Defensoria Pública. Então, já foi muito alvo de cobrança quando estava no auge, né, dessa situação. Hoje a legitimidade ativa da Defensoria é inquestionável, né, enfim. Também temos uma pequena diferença aqui nos entes da administração pública direta e indireta, porque o CDC acaba por prever expressamente órgãos e entes sem personalidade jurídica, né? Então, significa que, por exemplo, na defesa do consumidor, os PROCONs, que são órgãos sem personalidade jurídica, possam propor ação civil pública, ações coletivas. Isso também é bem tranquilo. E aí a gente entra na questão das associações. O ponto 1, antes da situação dos tribunais superiores, o ponto 1 é que as associações não são legitimadas universais. O que é que isso significa? Que elas precisam demonstrar a tal da pertinência temática. O nexo de finalidade entre seu objetivo, a sua missão prevista em seus atos constitutivos e o objeto que vai ser defendido na ação coletiva, né? Não pode ser algo completamente dissociado da sua constituição. Em sendo consumidor, o tema de fundo, né, já que a gente está falando de direito do consumidor, é necessário que os atos constitutivos da associação tragam essa missão de defesa dos direitos dos consumidores. A jurisprudência do STJ entende que esses atos constitutivos precisam ter, ainda que tenham uma generalidade, algo mais específico. Não pode ser algo tão genérico que qualquer situação se enquadraria ali na missão, no objetivo das associações, tá? Além da pertinência temática, que é o nexo de finalidade, nós temos requisitos legais que precisam ser atendidos. Primeiro, constituição na forma da lei, né? Ou seja, na forma do Código Civil, na forma da Lei de Registros Públicos, tem que seguir o procedimento legal. Deve estar legalmente constituída. Requisito número 2, pré-constituição. De uma forma geral, ambas as legislações prevêem que essa associação deve estar pré-constituída há pelo menos 1 ano. Só que esse requisito é dispensável em 2 situações previstas em lei que são dotadas de muita generalidade. Quem diz... Chega de preguiça, porque nós vamos estudar. O dia começou e você tem que se atualizar. Um